Alô, alô, muito boa tarde a todos e a todas. Então vamos lá aqui para as nossas crónicas da Lua de hoje. Continuar a nossa conversa sobre Marte em Caranguejo. E a conversa é uma continuação, não é uma finalização. Vamos ter aqui a parte 3 desta nossa conversa sobre Marte em Caranguejo. Eu tinha dito logo que ia ser uma conversa longa e complexa. Quem está a apanhar aqui este live e não, ou está a ouvir este tema pela primeira vez e não ouviu o primeiro, as primeiras crónicas da Lua sobre Marte em Caranguejo, eu aconselho que depois de terminarmos que vá ouvir para poderem enquadrar, porque hoje eu vou fazer essencialmente horóscopos, ou seja, ajudar-vos a compreender quais é que são as áreas da vossa vida que vão potencialmente, ou na sua maioria, ser impactadas por este ingresso de Marte em Caranguejo. E depois, provavelmente só para a semana, mas também vocês já sabem que Marte vai estar em Caranguejo e a fazer das suas durante um longo período. Portanto, temos tempo e podemos ter calma, mas para a semana, depois então provavelmente vamos finalizar a nossa conversa aqui com uma vertente de uma astrologia mais moderna na sua perspectiva evolucionária, em que vamos tentar compreender quais é que são as setas que Marte, da perspectiva da astrologia evolucionária, está a trazer para a nossa vida neste momento. Só que nós precisamos de um passo prévio, que é ter pelo menos uma visão aproximada da posição de Marte neste momento em relação ao nosso mapa natal. E por isso é que vamos fazer estes horóscopos. Antes de eu entrar aqui diretamente vamos fazer os horóscopos por signo ascendente, como já é habitual, pois já sabem, há sempre aqui uns detalhes. Portanto, há sempre aqueles casos, não é? Normalmente o padrão encaixa, mas depois há sempre os detalhes, e isto nós só temos maneira de saber se formos ao astro.com ou astrosic.com e imprimirmos um mapazinho, não precisamos de imprimirmos nada, se tivermos a visualização gráfica do nosso mapa natal. E aí sim vamos saber com detalhe onde é que começa cada casa e onde é que cada planeta está, que também é interessante, e que isso é uma informação que eu não vos consigo dar aqui por live. Portanto, ou vocês vão lá ver, ou têm essa informação quando fazem encomenda de um mapa natal. Qual é a informação que eu vos vou dar? Por signo ascendente, nós aqui temos este exemplo que tem ascendente em Virgem, nós conseguimos calcular, Helena, sim, mas o mapa não tem nome e não está identificado, Helena, é só um exemplo, mas é esse que era aquele que estava aqui em cima da minha mesa agora mesmo. Portanto, nós aqui vemos que esta pessoa que tem ascendente em Virgem, que a Helena por acaso conhece, vamos perceber que o signo de Caranguejo vai reger aqui o tema da casa 11, ou seja, dos amigos, dos aliados, etc. E temos aqui uma noção do que é que este Marte em trânsito vai andar aqui a fazer. Mas pegando neste exemplo em concreto, que por acaso esta nativa até tem Marte na casa 10, em Gêmeos, mas nós vemos que o signo de Caranguejo abarca aqui um bocadinho da casa 10, ou seja, neste momento Marte está aqui nos primeiros graus de Caranguejo e, portanto, ainda não entrou precisamente, exatamente nos temas que Caranguejo rege. Mas, no entanto, a sua influência vai-se começar a fazer sentir mesmo
antes de Marte chegar até aqui à cúspide da casa. Agora, claro que isto é sempre muito, muito mais complexo e eu tento-vos dar aqui uma noção aproximada, que é para ser uma astrologia mais prática, mais personalizada e não andarmos aqui todos a apanhar papéis, mas claro que termos a imagem gráfica do nosso mapa natal já ajuda muito. Já agora, aproveitando a promoção, se inscreverem no ateliê de iniciação à astrologia de dia 28, ainda ajuda mais, porque vão sair de lá com uma compreensão muito maior. E depois, claro, quando contratam um astrólogo para fazer o vosso mapa, a clareza fica ainda maior e tudo ganha mais especificidade, porque neste mapa, em concreto, nós sabemos que, ok, tudo bem, neste momento Marte entrou em Caranguejo, Caranguejo rege os assuntos da casa 11 do mapa deste nativo ou desta nativa, e portanto o Marte vai estar a influenciar estes assuntos, mas no seu mapa natal Marte está na casa 10, portanto rege os assuntos profissionais, ou tem uma palavra a dizer sobre os assuntos profissionais, e rege também os assuntos relativamente à casa 8 e também à casa 3. E portanto todos estes temas vão andar aqui subliminares, pelo menos nesta estadia de Marte em Caranguejo. Porquê? Porque ele vai estar com esta vibração que nós falámos na parte 1 das Crónicas da Lua que fizemos sobre Marte em Caranguejo, e hoje não queria repetir porque queria fazer aqui umas Crónicas da Lua rápidas, com uma informação assim mesmo concisa e prática, para depois vocês juntarem os pontos da primeira parte e juntarem os pontos da última parte, da parte 3, que eu acho que vai ser extremamente interessante nós irmos perceber, ok, tudo bem, então mas qual é que é o sentido que estes desafios que Marte vai trazer? Porque não há dúvida nenhuma que se vocês forem analisar a posição do mapa, do vosso mapa, onde o Marte está a transitar neste momento, vão estar a sentir de certeza aqui algum boost de energia e de iniciativa, mas ao longo de todo este período que Marte estiver a atravessar por Caranguejo e em função dos aspectos das conversas que vai tendo com outro planeta, nós também não podemos ter ilusões. Ele vai-nos trazer desafios, vai-nos trazer aqui alguma dinâmica de turbulência, de alguma precipitação. E aqui o nosso objetivo, bem, pelo menos o meu é tentar perceber o que é que a vida me está a tentar dizer com isto, para onde é que as setas estão a apontar, o que é que eu tenho que compreender daqui. E nessa perspectiva a astrologia evolucionária dá-nos aqui boas pistas, mas para isso nós precisamos então de saber qual é a área da nossa vida que é regida pelo signo de Caranguejo, e vamos fazer isto através dos signos ascendentes, ou seja, quem tem ascendente em Carneiro tem, neste momento, Marte a transitar ou prestes a entrar na sua casa número 4, que é precisamente a casa da casa. E, portanto, nós podemos esperar tudo aquilo que nós dissemos relativamente a Marte em Caranguejo, as dinâmicas desafiantes, as dinâmicas de energia, as dinâmicas ligadas aqui a alguma emocionalidade mais contida ou mais em ebulição, no que diz respeito à nossa própria casa, às nossas fundações, à nossa ancestralidade. A doutrina diverge porque para alguns autores a casa 4 simboliza a mãe, e portanto podemos ter aqui alguns desafios com a nossa mãe, mas para alguns autores, para outros autores já simboliza o pai. E a forma que nós temos de filtrar, não é? Separar o trigo do joio, é observar
na nossa própria vida e ficar atentos aos próximos 6 meses, se de facto eu que tenho, ou quem tiver ascendente em Carneiro, se para além destas dinâmicas da casa, as fundações, tudo o que diz respeito a património imobiliário, recursos imobiliários, as nossas raízes, a nossa família, a nossa segurança emocional, a nossa vida doméstica, se para além disso também há aqui alguma dinâmica mais desafiante, respeitante à mãe ou ao pai. E assim separamos logo o trigo do joio. Helena e Helena, que se calhar até são as duas, bem, uma está por Maria, mas eu sei que é a Helena. A Helena suponho que seja, mas também pode ser Madalena. Também pode ser Madalena, Bárbara, estás aqui tu com as tuas precipitações. Mas isto tudo para dizer, eu vou varrer os signos todos por ascendente, portanto havemos de chegar ao Caranguejo e havemos de chegar ao Sagitário. Agora, de Carneiro, passamos para Touro. E Touro tem Caranguejo a reger, em princípio, não é? Com aquelas ressalvas todas que eu fiz inicialmente, a temática da vida que diz respeito à casa 3, que é a casa da comunicação e também é a casa dos irmãos, dos parentes próximos, da recolha e partilha de informação, a casa da percepção, numa perspectiva de alguns astrólogos que seguem a linha moderna, consideram que é a casa da educação básica, da educação primária, as dinâmicas de aprender a ler e a escrever e a fazer somas e multiplicações e por aí fora. É muito a casa das viagens de curta distância e do nosso meio envolvente, do nosso ecossistema, e é a casa dos vizinhos, nesta dinâmica de meio envolvente e de ecossistema, do pensamento, do intelecto, do ensino, da oratória e da escrita, não é? Debaixo da dinâmica da casa da oração. Da oração nada, não era nada, da comunicação. Eu é que se calhar estou a precisar de alguma oração. Portanto, aqui, os nativos com ascendente em Touro, é perfeitamente natural que haja aqui alguma dinâmica mais desafiante, mais turbulente, aqui alguma coisa que venha chatear um bocadinho em alguma destas áreas, com algum irmão, se o tiverem, aqui algum vizinho que pode pôr a música mais alta ou que pode vir chatear porque nós porque os ascendentes em Touro, que ainda por cima potencialmente gostarão de música, ou se calhar alguns até terão essa queda mais artística e regidos por com Vênus a reger o seu mapa, se calhar estão a tocar piano muito alto, não é? Pode haver aqui estas dinâmicas e há que nos preparar para isso. Depois, o significado, a atribuição que nós vamos dar a esses desafios, vamos ver na parte 3 das Crónicas da Lua de Marte em Caranguejo, que não vai ser hoje, até porque eu abri aqui este live com a expectativa de que ia ser rápida, já estou a ver que não vou ser nada rápida. Então, mas entrando aqui nos ascendentes em Gêmeos, Caranguejo rege os assuntos financeiros dos ascendentes em Gêmeos. E, portanto, nós podemos esperar aqui algumas dinâmicas que impactem as nossas fontes de rendimento, as nossas posses, numa perspectiva mais moderna, que eu acho que não me identifico muito com esta via, mas vou dizer à mesma. Há quem interprete também a casa 2 como a casa relacionada com a autoestima, os nossos talentos e capacidades, e a forma como gerimos os nossos bens. Eu deixo esta nota para os ascendentes em Touro ficarem aqui a observar se sentem alguma flutuação nesta segunda metade de significados que eu disse. Daquilo que eu tenho observado, eu cada vez me sinto mais inclinada a desconsiderar esta parte e a focar mais na parte dos assuntos financeiros, porque é muito essas dinâmicas que eu vejo sobressaírem nas consultas e nos mapas natais. Mas nada, como cada um ficar atento e testar. Agora, para quem tem ascendente em Caranguejo, como era a casa
o caso da Helena. Isto acontece tudo na casa 1, não é? Que é a casa, nós podemos considerar a casa mais importante do mapa natal, que é a casa do eu. E, portanto, pode dar aqui alguma emocionalidade contida, alguns desafios do ponto de vista emocional, pode dar aqui também alguma questão que tenha a ver com o nosso aspecto físico, não é? Por exemplo, uma cor no cabeleireiro que sai mais desafiante, por exemplo. Portanto, são estas questões muito ligadas com o eu, da perspectiva do desenvolvimento do eu, e aqui sim das minhas capacidades, das minhas habilidades, mas também toda a minha dimensão física e psicológica. E, portanto, este Marte a passar aqui no ascendente até pode dar aqui uma raivazinha que pode ser mais difícil de gerir. E para a Helena, que já se acusou, não é? Que tem ascendente em Caranguejo, esse sentimento, essa emocionalidade, se ela surgir, não é? Se ela surgir, ela também vai estar a surgir por algum motivo. E eu não sou aqui a favor de nós estarmos a conter a Helena ri-se, a conter as nossas emoções. Mas se nós já estivermos de pré-aviso para isto, se calhar não batemos na cabeleireira se a cor do cabelo não correr como nós estamos à espera, não é? Ou seja, podemos fazer aqui um trabalho preparatório e estar já à espera de um período de maior flutuação emocional e com as emoções um bocadinho mais à flor da pele, não é? Ao fim e ao cabo nós estamos a falar de Marte em Caranguejo e estamos a falar de pessoas que têm o seu mapa regido pela Lua. Portanto, já há aqui muita emocionalidade e muita flutuação à flor da pele, e Marte vem incendiar um bocadinho. Incendiar não é a palavra, vem trazer aqui algum vapor, vem pôr a coisa a ferver um bocadinho mais. Para quem tem ascendente em Leão, ao contrário de quem tem ascendente em Caranguejo, vai ter este trânsito, este ingresso numa área do seu mapa que tem menos impacto e menos visibilidade, menos força, vamos dizer assim. Este Marte vai estar mais apagado, porque vai estar a transitar na casa 12. Isto tem um lado positivo e tem um lado negativo, ou seja, estes estragos, entre aspas, não serão tão visíveis, mas ao mesmo tempo ele também vai estar ali a mexer em pontos sensíveis, não é? Que pontos sensíveis é que são esses? A casa 12 é conhecida por ser a casa dos problemas e representa muito aquilo que nos limita, aquilo que nos condiciona, os processos de autossabotagem. Numa perspectiva da astrologia mais tradicional, é a casa dos inimigos secretos e é também a casa da reclusão, do isolamento, das traições, das invejas. Numa perspectiva mais moderna, é a casa do inconsciente coletivo, do misticismo, não sei se concordo muito mais. Entretanto, estamos aqui nos comentários os comentários multiculturais e étnicos. Pronto, provavelmente passa-se alguma coisa no mundo que eu não tenho conhecimento. Tive o dia todo a terminar mapas, não vi notícias nem nada que o valha, mas quando terminar já vou ver o que é que está a acontecer para justificar aqui estas bandeiras todas que até me distraiu aqui da casa 12. É também a casa das prisões, das limitações, dos hospitais. E para pessoas que tenham profissões, expressões pessoais ligadas a estes temas, até pode dar aqui algum pico de energia extra. Quem tem ascendente em Virgem, que era aquele mapinha que é o meu caso e era aquele mapinha que nós mostramos ao início,
vai ter este trânsito a expressar-se principalmente na sua casa 11, que é a casa dos amigos, dos aliados e das redes sociais, entre aspas. Porque é redes sociais, claro que também abarca Instagrams e Facebooks na vida, mas é mais naquela perspectiva das nossas redes de contactos, dos nossos os elos que nós vamos estabelecendo verdadeiramente na vida em termos de contactos. A astrologia moderna considera também a casa dos grupos, das organizações e, portanto, mete aqui dentro as nossas entidades patronais quando são entidades coletivas. Portanto, pode vir aqui algum desafiozinho nessa área, ou que diga respeito a empresas com as quais nós trabalhamos, para as quais nós trabalhamos ou com as quais lidamos, mas também é muito a casa do bom espírito, dos sonhos, dos desejos, das nossas aspirações, daquilo que nós queremos na vida. Nos desejos os sonhos não é aqueles quando estamos a dormir, é aqueles sonhos, aquelas coisas que nós temos vontade de concretizar na vida. E se por um lado nós podemos se calhar experimentar alguns desafios, alguns conflitos, eventualmente até alguma espécie de desrespeito pelos nossos sonhos e pelas nossas vontades na vida, para algumas personalidades, concretização, porque nós somos todos diferentes e alguns de nós, quando somos desafiados, quando somos afrontados ou quando a vida ou alguém nos vem dizer que nós não podemos isto ou aquilo, é quando nós ganhamos efetivamente força para o concretizar. E este Marte pode ter aqui esta dinâmica, alguma coisa que venha aqui a acontecer na vida destes nativos ascendentes em Virgem, que depois tenha esse efeito de concretização, muito nesta dinâmica de rebelião, que eu quero dizer, mas esta dinâmicazinha de dar o troco, que tem muito a ver aqui com este Marte em Caranguejo, e que neste aspecto pode ter aqui um efeito muito, muito positivo. Quem tem ascendente em Balança vai ter Marte a transitar por Caranguejo, pelo menos em parte da sua casa 10, que são os assuntos profissionais, a exposição pública, o papel na sociedade. E à semelhança daquilo que acontece para os nativos em Caranguejo, os ascendentes em Caranguejo, a propósito deste trânsito que tem Marte a transitar na sua casa 1, aqui estes ascendentes em Balança vão de certeza ver, ou seja, estes trânsitos, estes efeitos serão visíveis, serão públicos, portanto será alguma coisa de que não vai ser possível desviar a cara ou fechar os olhos, e que estará para algumas pessoas relacionado de certeza com a nossa reputação, com os nossos negócios, com a nossa vocação, com o exercício da nossa profissão, mas que também pode ter aqui a ver com questões relacionadas com reconhecimento, com figuras de autoridade, e aqui voltamos à mesma dúvida ou à mesma dinâmica que falámos no que diz respeito à casa 4, que é a casa 10, para alguns representa a mãe, para outros representa o pai, e portanto pode haver aqui também alguma dissonância com alguma destas figuras, e há que ficar atento para então nós percebermos o que é que isto significa para cada um de nós na prática. Os ascendentes em Escorpião vão ter as suas dinâmicas relacionadas com a casa 9, principalmente impactadas por este trânsito de Marte em Caranguejo. E a casa 9 vem-nos falar de quê? Logo, e acima de tudo, das viagens de longa distância, viagens para o estrangeiro. Portanto,
viagens que nos nossos dias impliquem aqui algum tempo e se calhar também alguns recursos. É também a casa da fé e da religião. E eu interpreto-a como, a maior parte dos autores que eu conheço, como religião em sentido lato, no sentido de espiritualidade. Portanto, no sentido da nossa conexão com o divino e daquilo que é superior a nós. E nesta casa, sim, é que se metem os sonhos, aqueles que nós, quando estamos a dormir à noite, andam ali no nosso inconsciente. Portanto, podem muito bem os ascendentes em Escorpião terem aqui umas noites mais agitadas, com mais sonhos, com uma conexão mais intuitiva que venha através do nosso sono. É também a casa das crenças, das filosofias, das universidades, do ensino superior, dos professores, dos nossos professores, dos nossos mestres, a casa da missão de vida e também a casa das peregrinações, seja lá o que for que isso possa significar para cada um de nós nos dias de hoje. Porque antigamente uma peregrinação era alguém que se punha a caminho, a pé, de algum sítio de oração, não é? De algum sítio com um significado religioso. Hoje em dia, uma peregrinação pode significar muitas coisas diferentes. Em peregrinação, há uma campainha, como já vai sendo habitual, quando abrimos aqui estes lives, estas horas mais desafiantes, não é? Alguém já abriu. E portanto, estava eu aqui nos ascendentes em Escorpião a transitar para os ascendentes em Sagitário, que acho que era o ascendente da Lena, que fiquei sem saber se era Helena ou Madalena. Mas então, tal como a Lena, quem tiver ascendente em Sagitário vai ter este trânsito. E por acaso agora lembrei-me aqui de um facto interessante. Vai ter este trânsito na sua casa 8, que é a casa da gestão de recursos, mas também é a casa dos medos e das ansiedades. E portanto, o que é que eu recomendo para os ascendentes em Sagitário, todos, e principalmente aqueles que já tiverem aqui alguma ligação mais habitual com o stress, com a ansiedade, com as preocupações. Olha, a Helena está a dizer que é a Helena. Não sei se é o caso ou não, Helena, mas se já houver aqui uma área da vida particular que cause mais ansiedade ou mais preocupação, se já houver aqui uma agitação recorrente, então os próximos 6 meses, pelo menos, é um momento para apostar fortemente em tudo que lhe dê paz, que lhe traga tranquilidade e que ative estas dinâmicas anti-stress. Isso pode ser muita coisa, dependendo, não é? Há pessoas que encontram a paz e a tranquilidade com uma atividade física intensa, há outras que gostam de ficar quietos e sossegados no sofá, há outros que fazem tricô, por exemplo. Olha, podia ser uma boa iniciativa para o ateliê fazer aqui um ateliê anti-stress de tricô a propósito do Marte em Caranguejo. Mas eu recomendo vivamente aqui ativar esses mecanismos anti-stress, anti-ansiedade, anti-preocupação e agir aqui um bocadinho à defesa. Sim, Helena, eu expliquei isso no primeiro. Não, é um bocadinho mais do que 6 meses, e vamos ter períodos em que o Marte entra e depois sai, depois volta a entrar em Caranguejo, depois vai ficar retrógrado, e portanto nós vamos ter aqui, eu creio que ele só volta a sair de vez de Caranguejo lá para abril, mas vocês já sabem que eu não sou certa com estas datas de cabeça, portanto
temos que ir ver a conversa da Lua, às crónicas da Lua anteriores, onde eu estava a olhar para os dados e estava a dizer tudo direitinho. Sim, vai ser aqui um longo período desta influência, desta energia, e por isso é que nós também estamos a dedicar tanto tempo a este Marte em Caranguejo, e estamos aqui a esmiuçá-lo e a compreendê-lo bem. E aquilo que eu ia dizer há bocado, tomar nota aqui que vou passar depois para Capricórnio, é que nós vamos ter agora a próxima lunação, vai ser a lua cheia em Peixes, que vai abrir a época de eclipses do eixo Peixes Virgem, Virgem Peixes, como vocês quiserem. Nós temos estado a atravessar, e há lives aí gravados sobre isso. Ansiosa por 6 meses, ninguém merece. Não precisa de ser esse o caso, Helena. Não precisa de ser esse o caso. Aliás, por isso é que nós nos conectamos aqui com estas conversas e estes insights e estas previsões, que é para também conseguirmos trabalhar com estas energias e não sermos completamente sugados por ela. E depois depende também muito das características e do mapa de cada um. Pode a Lena não ter estas características, e pode outra pessoa que não tenha ascendente em Sagitário ter aqui uma dinâmica que Marte no seu mapa significa, ou é significador da casa 8. Como, por exemplo, alguém que tenha a casa 8 regida por Carneiro, ou que tenha Marte na casa 8, ou que faça algum aspecto no trabalho. Ou seja, há aqui muitas variantes, mas o ponto onde eu queria chegar é que, e daí o exemplo de Carneiro na casa 8, é que Marte neste momento está em Caranguejo, mas ele rege os signos de Escorpião e de Carneiro. E nós vamos ter no mês de outubro um eclipse em Balança, que pertence a este eixo Balança, Carneiro, de eclipses que nós temos estado a trabalhar. Se forem aos lives de outubro passado, falámos nisso, e havemos de voltar a falar nisso no outubro que está a chegar. Aliás, a caixinha da Lua para outubro vai ser o eixo Balança, Carneiro, e este Marte em Caranguejo, porque é regente de Carneiro, terá aqui várias palavras a dizer sobre este ciclo de eclipses. Em outubro nós vamos ter a Lua Nova em Balança, eclipse de Lua Nova em Balança, mas depois temos a Lua Cheia em Carneiro. Lua cheia é essa que será regida por Marte, não é? Portanto, temos aqui no fundo é como na vida, não é? Nós não separamos a maior parte das áreas da nossa vida. Alguns de nós poderão ter aqui gavetas fechadas em alguns aspectos particulares da sua vida, mas, num cômputo geral, quer dizer, isto anda sempre tudo aqui meio baralhado e meio fundido, umas coisas com as outras, e no fundo a astrologia, os planetas, os trânsitos traduzem a nossa vida. Mas então, passando aqui para outro signo ascendente que também vai ter este trânsito, este ingresso de Marte em Caranguejo na Ribalta, que são os ascendentes em Capricórnio, que vão ter isto tudo a acontecer noutra casa angular, que é a casa 7, que é a casa do casamento, a casa das parcerias da longa duração, a casa que faz oposição à casa 1, portanto é a casa dos outros por oposição à casa do eu, a casa dos relacionamentos conjugais e amorosos, e a casa que simboliza e significa todas as nossas parcerias de longa duração, como por exemplo sócios, e é também a casa dos inimigos públicos. Isto numa perspectiva da astrologia tradicional, que não é difícil de compreender porquê, uma vez que é a casa que representa aquilo
que faz oposição a nós, ou eu na casa 1. E, portanto, isto são tudo dinâmicas que podem dar aqui que fazer aos ascendentes em Capricórnio. Qual é que é a perspectiva positiva disto? É que nós estamos aqui a falar de um Marte enfraquecido, em queda. Ele em Caranguejo está em queda. E, portanto, se ele vai emanar aqui ao mesmo tempo que ele vai emanar aqui esta significação menos agradável, que eu volto a repetir, que tem a ver com violência, conflito, agressividade, destruição, desrespeito, turbulência e precipitação, ao mesmo tempo, estes inimigos públicos, por exemplo, vão estar mais enfraquecidos, porque nós estamos a falar de um Marte que está ali com menos força efetiva, não é? Que uma questão mais contida e mais emocional. E, portanto, até pode vir dar aqui a origem a algumas vitórias, por assim dizer. Depois, os ascendentes em Aquário vão ter este Marte em Caranguejo a transitar na sua casa número 6, que também é uma casa que não dá muita força aos planetas que por lá transitam, ou que lá ocuam, ou têm esta posição ocupada no mapa natal. E esta casa, numa perspectiva da astrologia moderna, é considerada a casa do trabalho, a casa do esforço, do trabalho não da nossa profissão, mas daquilo que nos dá trabalho, daquilo que nos dá esforço. Numa perspectiva mais tradicional, era considerada a casa dos servos, dos escravos e também da saúde. E eu, quando observo trânsitos, aqui influências, seja em mim, seja nos clientes, nesta casa, eu vejo muitas vezes estas dinâmicas de esforço, de sacrifício, aquelas coisas que têm a ver com a rotina, que têm que ser feitas, que têm que ser executadas, que nós temos que passar por elas, que são umas dinâmicas que às vezes podem ser mais agradáveis para uns, menos agradáveis para outros, às vezes custam-nos mais, às vezes custam-nos menos, mas são coisas que têm que ser feitas na vida, quer nós gostemos, quer não, em nome de um resultado, como por exemplo todos os dias lavar a louça, ou todos os dias pôr a louça na máquina, ou fazer as rotinas da casa, ou ir pôr as crianças à escola, ou lavar os dentes, ou tudo o que tem a ver com outras coisas que vocês possam extrapolar daqui. É muita casa associada às responsabilidades e aos sacrifícios, mas tem também aqui algumas outras dinâmicas e que estes nativos ascendentes em Aquário devem ficar atentos aqui durante este período em que Marte vai estar em Caranguejo, porque é a casa que representa os tios e as tias, portanto, atenção a esses aspectos. É a casa que representa também os animais domésticos e os animais de estimação. Portanto, nós até podemos... não, eu não... Agora já me ia fritando aqui já estava a imaginar o que é que o meu cão mais novo ia arranjar, mas não, eu não sou ascendente em Aquário, Bárbara Cerejeiro, já estou a ficar cansada. E é também a casa dos servos ou dos escravos da atualidade, de todos aqueles instrumentos que nos substituem. Os telemóveis, as bimbis, os computadores e todas essas coisas. Portanto, os ascendentes em Aquário devem ficar aqui de olho aberto e atentos a todas estas dinâmicas e se calhar não vão ter aqui situações que matam, mas podem ter situações que moem, que desafiam, que chateiam, que vão andar aqui a fustigar neste período e que provavelmente também estão ali a acontecer e a trabalhar alguma vertente do nosso eu ou da nossa vida. E vamos terminar com os ascendentes em Peixes, que vão ter este trânsito precisamente na casa 5, que é a casa das crianças, a casa da criatividade, a casa do prazer,
Para uma perspectiva mais moderna, é a casa dos casos amorosos, da expressão artística, de entendimento comum, é a casa dos jogos e das brincadeiras, dos filhos, dos prazeres, e também podemos interpretá-la como a casa das situações de mediação ou de contacto social, e de atividades desportivas ou de eventos desportivos. E será a casa que provavelmente irá mais manifestar esta influência de Marte em Caranguejo para os ascendentes em Peixes. E com isto encerramos a nossa conversa, a nossa parte 2 da nossa conversa sobre Marte em Caranguejo, que vamos retomar para a semana aqui com uma dinâmica mais associada às setas que este Marte em Caranguejo nos vai trazer e que nos são dadas pela astrologia evolucionária. E então é isto. Beijinhos e até amanhã.